Salve, salve, oitavos anos do Colégio Estadual Milton Furquim de Oliveira, que é sua professora de História, Cleidivane. É um prazer estar perto de vocês. Essa é a forma que eu encontrei de poder colaborar com o processo de aprendizagem. É um momento de superação, inclusive para mim, né, com essa questão do uso de tecnologia. Vocês sabem que eu gosto é de estar perto de vocês, né? É bom, né, o contato lá na sala de aula, mas enquanto nós não passamos por esse momento, enquanto nós não podemos nos encontrar no colégio, nós vamos encontrando por aqui. Então, cada bloco de atividade que for enviada, eu vou enviar junto o link para vocês terem acesso à explicação de conteúdo. Então, com muita saudade, diga-se de passagem, ansiosa pelo nosso retorno. E que todos, quando retornarmos, estejam bem, com suas famílias também bem. Para isso, tem que ficar em casa, né? Evitar aglomeração. Quando sair, usar máscara, se possível, né? Eu sei que é muito difícil, não saio. Nós vamos falar agora sobre a crise do sistema colonial no Brasil. Haja visto que o Brasil passa por uma grande dificuldade, não só o Brasil, quanto Portugal também, uma grande dificuldade econômica, né? E acaba que, né, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, ficou muito difícil, né, para Dom João VI ficar em Portugal. Então, ele prepara o Brasil para essa chegada aqui no nosso país. Para isso, ele vai enviar Marquês de Pombal, né, que vai ocupar o cargo de administrador-geral do nosso país, para preparar a mudança da capital. Então, vai sair de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Dentro desse propósito, porque o clima da cidade do Rio de Janeiro era que mais se aproximava do clima da cidade de Porto, né, onde vivia a família real. Então, o Marquês de Pombal vai ter que adaptar o nosso país, criar um sistema administrativo, criar um sistema tributário, arrecadar esse dinheiro para poder fazer essa estruturação, porque isso não é nada barato, isso não era de graça. Então, esse processo, durante esse período que Marquês de Pombal está ocupando o poder no nosso país, é chamado de Era Pombalina. E ele tem alguns projetos. Eis alguns projetos que o Marquês apresentou. Primeiro, ele criou o Real Erário em 1761. A função desse Real Erário era fazer a cobrança de um imposto. E esse imposto era chamado de quinto, ou seja, né, que era cobrado sobre a exploração de ouro aqui no Brasil. Então, se eu te pegar assim 20 quilogramas de ouro, por exemplo, eu teria que entregar um quinto para a coroa portuguesa. Para isso foi criado o Real Erário, que controlava essa tributação. O objetivo é evitar sonegação e contrabando. Sonegação é a comercialização do ouro sem, né, retirar o pagamento do imposto. O contrabando é você comercializar sem autorização. Em 1763, houve a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, a fim também, além de ser uma cidade com clima muito parecido com a cidade de Porto, lá em Portugal, também ela era uma região mais próxima da região mineradora, né, para fiscalizar aquilo que se estava produzindo aqui dentro. Quais são essas regiões mineradoras aqui no Brasil? Primeiro lugar, Minas Gerais, que foi o primeiro lugar a ser encontrado ouro, depois Goiás, depois Mato Grosso. Né? Então, a grande fonte de exploração que nós temos agora em relação ao processo de economia, e essa economia continua sendo exportadora para a Europa, é o ouro, né? Que sempre foi o maior desejo de Portugal, era encontrar ouro aqui, né, no Brasil. Aí esse processo, né, vai trazer alguns efeitos, né? Principalmente também porque dos projetos de Marquês de Pombal
foi extinguir ou foi proibir exatamente a escravidão dos indígenas, né? Porque lembra, né, que os jesuítas vieram aqui para o Brasil com o objetivo de aumentar, propagar a fé da Igreja Católica, e para isso criava-se os aldeamentos e a catequização desses índios. Portanto, os jesuítas eram contrários à escravidão dos indígenas. E do Dom João VI acata, né, essa proposta dos jesuítas e proíbe a escravização dos indígenas. Para resolver esse problema, né, o que acontece com a elite brasileira? Ela vai começar a executar um novo tipo de tráfico de escravos, ou seja, vai trazer escravos lá da África aqui para o Brasil e comercializar. Então, nós vamos ter a substituição da escravidão indígena pela escravidão africana, né? Essa medida vai beneficiar o tráfico, né? Principalmente aqueles indivíduos que faz esse processo, que busca, que traz e vende, bem como as pessoas, né? Sejam os mineradores que compravam, os donos das lavras, ou os fazendeiros que aqui ainda restavam. Desse processo, quando se cria o real erário e aumenta-se essa tributação, nós vamos ter outras formas de tributos. Então, nós temos o quinto, que é o pagamento de 25%, nós temos, né, o de captação, que paga-se uma quantidade de gramas, né, de ouro sobre cada pessoa que trabalhava dentro da mina, não importa se é trabalhador livre ou se é escravo. E por fim nós temos a derrama. Então, quando, né, depois de uns 20 anos fazendo o processo de exploração das minas e o ouro começa a se escassear, ou seja, né, acabar, então diminui também a arrecadação desse real erário. Aí o que acontece? A coroa portuguesa entendeu que os mineradores estavam contrabandeando, então determinou um novo tipo de imposto que é chamada de derrama. E esse derrama, né, por exemplo, decretavam tanto X de toneladas normalmente, né, para poder entregar obrigatoriamente para a coroa portuguesa. Vamos supor que conseguiu lá 1.000 toneladas de ouro durante o ano todinho. Então, 100 quilos seria o imposto dessa derrama. Mas, né, acontece que ele, ao longo do tempo, como foi diminuindo, não conseguiu essa 1.000 toneladas. Ele não produziu isso tudo. Ele produziu 800 quilos. Então, como que vai pagar 100 quilos? Né? E acabava que a sociedade toda tinha que juntar tudo quanto é coisa que tinha de riqueza, ou não, inclusive produtos alimentícios, para completar o valor desse imposto a ser pago. Por isso que é chamado de derrama. Então, a coroa portuguesa mandava, né, a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, por sua vez, confiscava tudo aquilo dos mineradores e das pessoas que viviam ao redor dessas minas. Resultado disso, nós vamos ter algumas revoltas. A primeira é a revolta de Vila Rica, que já aconteceu em outro momento, e a segunda, que pode ser uma continuação dela, é a Conjuração Mineira, que aqui é a mais importante para a gente. Quem que vai ser os integrantes dessa Conjuração Mineira? Primeira coisa, uma elite socioeconômica de Minas Gerais, ou seja, o dono das lavras. Lavras é as minas, os donos delas, né, que vão começar a organizar. Aí, trabalhadores livres também vai participar, diversos oficiais, diversas redes de ofícios de trabalhadores, poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, padres, pobres e assim por diante. Qual é a causa da Conjuração Mineira? É uma insatisfação dessa elite econômica, né, lá de Minas Gerais, né, da capitania de Minas Gerais, em relação à política fiscal da coroa portuguesa, principalmente em relação à derrama, né, que é um tipo de imposto. Em 1780, ela vai ganhar força e também vai se tornar, além de ser um movimento contrário a essa cobrança de impostos, separatista, ou seja, desejava que Minas Gerais se libertasse do restante do Brasil e se tornasse um país.
né? Por isso que fala que é um movimento separatista, dando uma nova dimensão, então tinha um aspecto político inserido dentro desse processo. E quanto à escravidão, não havia nada relatado em relação a esse processo da escravidão. Quais foram as consequências, então, da Conjuração Mineira? Bom, primeiro que essas reuniões ocorriam de forma secreta, mas tinha um indivíduo que devia tudo, que é o Joaquim José, né, devia tudo para a coroa portuguesa, muita coisa. Ele acabou dedurando, em troca do perdão das suas dívidas, dedurou todos os outros coleguinhas que estavam inseridos dentro desse processo da Conjuração Mineira. Então, a coroa portuguesa descobriu antes que o movimento tomasse pé, ou seja, fosse efetivado dentro das cidades mineradoras. Então, eu estou falando da cidade de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, que são as principais cidades, Diamantina, são as principais cidades ali em Minas Gerais nesse momento, né? Então, as condenações foram as mais diversas possíveis, desde a degradação, que é o envio da pessoa, né, de um brasileiro, principalmente para a África. Ele era enviado para lá, mas ele não podia levar nenhuma riqueza, porque o Estado, que é a coroa portuguesa, confiscava toda essa riqueza. Esse tipo de punição era para pessoas que tinham dinheiro, tá? Pobre era enforcado, como que aconteceu com Tiradentes, que foi considerado o líder, né, dessa revolta. Ele acabou sendo preso, torturado, enforcado, esquartejado e exposto em várias cidades, as partes deles, em várias cidades mineradoras, para mostrar, olha, se vocês fizerem uma revolta, pode acontecer a mesma coisa com vocês. Mas o que foi a Conjuração Mineira? Ou Inconfidência Mineira, né? Ela ficou conhecida como a revolta de caráter separatista, né? Porque falava da independência de Minas Gerais, libertas que tu serás libertados, era o lema, inclusive, da bandeira deles, né? No final do século XVIII. Ela foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa e o movimento foi sufocado. Então, e qual que é a importância de Tiradentes dentro desse processo? Tiradentes foi considerado um dos membros, né, mais importantes da Conjuração Mineira. Qual que é a diferença dele para os demais? Ele era pobre, dentista, tá? Arrancava dente das pessoas. Joaquim José da Silva Xavier, que é o nome completo dele, ou Tiradentes, né? Comandante da tropa que monitorava a estrada do Caminho Novo, porque era uma estrada nova que foi aberta, que ligava Minas Gerais até São Paulo, Rio de Janeiro, e por sua vez foi um dos membros mais participativos dessa conjuração. Vários foram os desenvolvidos, mas, né, o que mais chamou a atenção pelo tipo de condenação foi Tiradentes, né? Ele foi preso no Rio de Janeiro em 1789, sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação, né, para que nenhuma outra pessoa fizesse movimento contrário a isso. A morte dele, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, e devido à importância desse movimento, né, para o Brasil, e devido à importância das ideias, né, que se perpetuava durante a Conjuração Mineira, e a importância de Tiradentes, acaba que nós temos um feriado nacional, né, dia 21 de abril, que comemora o dia do Tiradentes, ou seja, o dia que ele foi enforcado. Né, ele foi esquartejado em parte do seu corpo, espalhada pela cidade do Rio de Janeiro, depois foi enviado para Minas Gerais. Em Minas Gerais passou pelas principais cidades da produção aurífera. A outra conjuração que nos importa é a conjuração baiana, né? Quem fazia parte, quais eram os integrantes? Populares, pequenos comerciantes, soldados, artesãos, escravos e ex-escravos. Qual foi a causa? A transferência da cidade, da capital do Brasil, a saída de Salvador para a ida para o Rio de Janeiro. O que aconteceu? Né? Salvador estava acostumado com uma arrecadação X de dinheiro, circular pessoas
e não era tributado. Agora, com a transferência para a cidade do Rio de Janeiro, Salvador vai ver diminuir demais a circulação de dinheiro de pessoas, bem como começa a pagar inúmeros impostos, né? Impostos altíssimos para a reconstrução, para a organização da cidade do Rio de Janeiro, para receber a família real. Dentro desse contexto, né, com esse aumento dessa cobrança desses impostos, vai sacrificar a condição de vida da população local. Essa população começa a passar, além pela dificuldade financeira de pagar os impostos, escassez de alimentos, preconceito racial, desigualdades, concentração de riqueza, né? E além disso tudo, os quartéis que estavam ali na cidade de Salvador também, né, fica desguarnecido, ou seja, começa a não receber tanta atenção como antes. E esse processo leva. Então, como esses soldados perderam o privilégio, o resultado é que eles vão ficar insatisfeitos com o governo e se alia aos populares e promove a Conjuração Baiana. Mas só que em 12 de agosto de 1798, né, descobriram esse movimento, porque eles começaram a divulgar panfletos, colar panfletos dentro da cidade, e descobriram o movimento. À medida que esse movimento foi descoberto, né, e as autoridades alertaram o governo português, tal como na Conjuração Mineira, todo mundo que estava envolvido na organização desse evento foram presos. A diferença é que muitos foram enforcados, porque a maioria era pobres. O que foi essa Conjuração Baiana, né? Ou também pode ser chamada de Revolta dos Alfaiates, né? Foi um movimento de caráter emancipacionista, porque também falava, né, que a região poderia ter autonomia, ocorrido no século XVIII na Bahia, né? Diferente da Inconfidência Mineira, essa tem um caráter popular. Aí, essa Conjuração Baiana, ela tem alguns princípios muito importantes, como o fim do domínio português na Bahia, né? Por isso que ela é emancipacionista, a proclamação da República, a liberdade do comércio, o fim da escravidão e o fim das diferenças raciais. Então, nós já está surgindo aqui a ideia de igualdade e a ideia de liberdade, né, dentro da colônia brasileira, e é um assunto para a próxima aula. Até mais!